Quais histórias regem a sua vida? Quais histórias lhe representam? E se de repente lhe excluíssem da sua própria narrativa? Quais leis te protegem? Elas foram feitas por você, sobre você, com você, ou você não faz parte desse coletivo e elas simplesmente têm que ser acatadas? Até quando você vai aceitar isso? Entre Mulheres, de Sarah Polley, ou Women Talking no original, cuja tradução literal é Mulheres Conversando, ainda está em cartaz nos cinemas e chegará em breve aos streams. Como tais palavras já exprimem, o título se refere de imediato ao dispositivo com o qual a história é contada. Quase um cenário único, aludindo ao palco de um teatro, com um grupo de mulheres dialogando sobre a violência que dispara a trama e leva o grupo a ter de tomar uma nova decisão. O gatilho da trama diz respeito a casos reais de abusos e estupros em uma comunidade ortodoxa e religiosa, que inspiraram um livro homônimo de Miriam Towell. E, mesmo que a abertura do filme aluda de forma irônica em suas cartelas iniciais que tudo seria apenas fruto da imaginação de mulheres, é bastante verídico. Evidente que a diretora, também responsável pela adaptação recém-oscarizada do roteiro, está apenas apontando de forma ainda mais denunciativa a própria hipocrisia com que acusações semelhantes às do filme sejam recepcionadas pelos homens como loucura ou histeria. Evidente preconceito e distorção manipulativa para o patriarcado das alegações de mulheres sobre abusos reais. Lembrando também que nem o filme nem a presente crítica estariam de forma alguma desejando desacreditar a fé das pessoas, e sim apenas desinvisibilizando quantas formas de manipulação que o patriarcado possui para sujeitar mulheres a comportamentos submissos, inclusive com o mau uso da religião. Afinal, a fé pode ser atemporal, mas as ferramentas das religiões são criadas pelos seres humanos para se organizar socialmente e podem refletir as mesmas falhas de seus condutores. E aqui acompanhamos um pequeno grupo de corajosas mulheres a debater como representantes de toda a comunidade delas a partir do voto através de plebiscito popular para definir qual seria o curso tomado pelo coletivo: contra-atacar os homens com violência, perdoá-los sob a fé delas, ou deixarem aquela comunidade para sempre, todas as mulheres e crianças, para que os homens aprendam a se virar sozinhos. Enquanto a espinha dorsal do filme funciona a contento na técnica escolhida de confiná-las numa reunião em ambiente único, de forma mais teatral, as cenas e áreas externas acontecem mais como flashbacks ou em montagem de transição, nos pequenos descansos entre diálogos, antes que os homens voltem da cidade grande, onde foram libertar sob fiança os poucos abusadores que foram responsabilizados até agora. Talvez o que mais assuste seja exatamente a impunidade no decurso do tempo em que casos como estes acontecem repetidas vezes. Pois apesar de o trailer do filme ter feito parecer uma história de época, devido às roupas mais retrô, na verdade, a partir da segunda terça parte da projeção, temos a revelação de que essa comunidade ortodoxa vive nos tempos atuais, algo bem próximo de toda a contemporaneidade e suas pós-verdades que suprimem passados injustos ainda em vigor. Na dúvida se essas personagens devem ficar e lutar ou perdoar aqueles homens, ou mesmo ir embora e formar uma nova comunidade, mesmo que não se trate de um naufrágio literal, como em O Senhor das Moscas, ou mesmo de uma ilha material, temos sim situações metafóricas que forçam essas mulheres a teorizar e refletir sobre qual tipo de sociedade elas desejam constituir e botar em prática para seus filhos. As várias divergências e suas respectivas defensoras acabam representando os mesmos grupos do clássico livro supracitado sobre jovens náufragos, ilhados numa espécie de tábula rasa hipotética, tendo de decidir entre a violência e selvageria, ou a fé no mistério absoluto, ou a reinvenção total, à luz da possibilidade de criar uma nova sociedade com as regras lhe seriam aplicáveis. O elenco também está muito bem azeitado, e é quem valoriza os ótimos diálogos dessa adaptação complexa, que nem sempre acerta quando arrisca e nem sempre arrisca quando deve, especialmente quando a gente tem uma contraposição entre extremos entre as decisões de lutar ou de perdoar e fingir que nada aconteceu, ou que volte a acontecer, o que gera a excelente mediação plácida da personagem Rooney Mara, de filmes como Os Homens que Não Amavam as Mulheres e Ela. Além do ótimo destaque desta, que ainda ganha uma espécie de par romântico platônico no único homem que estaria do lado delas, encarnado pelo sempre ótimo Ben Whishaw, da franquia 007 de Brilho de uma Paixão, as atrizes mais velhas roubam a cena das mais novas, tanto pela fé inabalável da personagem Judith Ivey, de O Advogado do Diabo, quanto pelas anedotas e parábolas de Sheila McCarthy, que quebram o gelo às vezes sem quebrar a tensão, de O Dia Depois de Amanhã. Pena que algumas contradições não potencializem ainda mais o texto, como a própria existência do personagem Whishaw, pois apesar da boa atuação de sempre, nem precisava existir, já que as mulheres conversando no título se bastavam. Mas não vamos esquecer que para um público masculino que veja o filme, ainda é necessário haver um representante masculino no lugar de escuta, para que eles entendam e se vejam naquele personagem da vida real, senão a lição do filme se esvazia na prática. E duas das atrizes mais potentes da nova geração acabam ficando um pouco ofuscadas, porque uma é utilizada de forma explosiva logo de início, querendo vingança, e acaba apagada depois, que é a Claire Foy de The Crown, e a outra começa apagada, só rompe a casca quase no final, quando enfim ganha camadas menos monocórdias, que é a Jessie Buckley, de A Filha Perdida. Sem falar nas menos desenvolvidas, como o interessante personagem trans, August Winter, de Protesto Silencioso, ou a participação relâmpago da oscarizada Frances McDormand de Nomadland, que está ali mais como produtora que ajudou o filme a se tornar realidade, junto com o produtor executivo Brad Pitt. É um ótimo trabalho da diretora Sarah Polley, mas se empalidece um pouco na frente de ousadias maiores, principalmente em dispositivos de filmes dela prévios, como por exemplo Histórias que Contamos e Longe Dela.